Vê agora se entrou o som. 1, 2, testando o som. Shalom, shalom. Agora estamos com som. Oh, misericórdia. Então vamos lá, né? Para registrar aí, estamos no dia 24 de Reshvan, do ano 5.786 a contar da criação, e é o dia 15 de novembro de 2025, pelo calendário civil da Era Comum, né? A Raquel Reis, gratidão aí pelo aviso, né, que estava sem som a live, né? Então agora o som está de volta. Foi dar uma passeada, mas já voltou. Baruch Hashem. Então, amados, né, nesse novo ciclo dos estudos de Torá, estamos aí para aprendermos realmente com a questão, né, Haye Sará, e viveu Sara 100 anos, 20 anos e 7 anos, correspondendo que é uma expressão que é usada para os verdadeiros tzadikim, né, os verdadeiros justos, que dessa forma vieram realmente a ter essa separação do corpo físico, da sua alma, né? E é considerado mais vivo do que antes, né? Então é um aprendizado que temos para a nossa vida, que precisamos procurar estarmos realmente, né, bem vivos desde já. Por quê? Porque o justo, ele não morre, ele continua mais vivo do que antes, né? Então que nós começamos já a viver esta realidade da nossa vida aqui, ok? Hoje, pela graça bendita de Hashem, né, vamos trazer aos amados, né, a sexta e a sétima aliá, falando sobre a questão, né, Abraham casa de novo, agora ele casa com Keturá. Quem será Keturá? Né? Vamos ver aí também sobre a questão, né, dessa sétima aliá, que é a sétima aliá de hoje, né, que nos fala sobre a morte e o enterro de Abraham, né, a bênção de Hashem sobre Yitzhak, a genealogia de Ismael e também a sua morte. Também temos dentro do nosso shiur hoje, né, sobre a questão da Teshuvá de Ismael, né? Ismael, ele faz de fato, né, Teshuvá, e nós vamos ver como que os nossos mestres, né, trazem para nós, baseados no que? Sobre a Teshuvá de Ismael. Os filhos de Keturá, né, com Abraham, nós vamos ver aí quem são, e também, né, os países da atualidade que corresponde aos filhos, né, de Keturá, que está aí dentro da própria questão com referência ao Oriente Médio, etc. e tal, né? E aí nós vamos ver quem é quem nessa história toda aí, ok? Vamos trazer para os amados a visão do nosso Rebbe sobre a questão do enterro de Abraham, né, com os dois filhos Yitzhak e Ismael, né? O significado que o Rebbe traz para nós no aprendizado com referência a isso. O mesmo Rebbe, né, Menachem Mendel, vai trazer para nós, né, a sua visão sobre dois pontos, né, da nossa sétima aliá, que é, primeiramente, Hashem abençoa Yitzhak, e Yitzhak passa a residir junto ao poço de Be'er Lahai Roi, né? Aí nós vamos ver o porquê desse poço aí, qual é o sentido, né, desse poço chamado Be'er Lahai Roi, ok? E se nós tivermos aí um tempinho ainda, né, vamos trazer aí sobre os descendentes de Ismael, né, as regiões que eles passaram a habitar, né, essa descendência de Ismael, ok? Baruch Hashem, com referência a essa questão aí, ok? Hoje nós queremos registrar de forma especial, né, o nível de Chesca Matos, da cidade de Eusébio, ali no estado do Ceará, né? A Chesca, né, ela
está ali na cidade de Eusébio, estado do Ceará, né? Ali na cidade ela está como liderança, né, emissária ali da cidade de Eusébio, e a Česka, ela tem assim um espírito muito hesed, né, de bondade, de benevolência. Tanto é que ela criou um grupo chamado o grupo Tzedakah, onde ali, né, ela arrebanhou ali uma boa quantidade de Benei Noach, e estão sempre fazendo de Tzedakah, né, para as pessoas, né, que têm necessidades, né, de ter consigo uma Torá, um Sidur Benei Noach, né, o Guia Benei Noach e outros livros que vêm realmente fortalecer a fé e a confiança em Hashem, né? Entre outros detalhes desse foi o que nós registramos aí, né, no nosso shiur do quinto dia da semana, e também ontem na celebração ao Shabbat, né, junto com a Česka, né, a Claudinha lá de Recife e a Marinalva Augusto, né, de Petrolina, Pernambuco, né, enviaram para a nossa sinagoga Benei Noach Regional Bauru vários livros que nós mostramos aí para os amados aí nessas duas oportunidades. Então hoje, né, é o nível da Česka, né, com muitas dificuldades, muitos desafios, né, que ela tem enfrentado no seu dia a dia, né, o marido desempregado, ela lutando para vender livros, né, para ajudar nas despesas da casa, bem como, né, ela tem um filho autista, ela não pode trabalhar porque ela precisa cuidar do seu filho autista, não pode trabalhar fora de casa, bem entendido, né? Porque o trabalho de uma mulher dentro de casa não é fácil, né? E também nessa sua luta, né, do dia a dia aí, né, tem permanecido, né, fiel, né, a Hashem, tem permanecido com confiança, com determinação, com ousadia, né, viver a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, nessa oportunidade, né, à tarde com a Torá, em nome de todos os amados, de forma virtual, que sempre estão conosco, a Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, né, em nome do Emerson, em nome nosso aqui, nós queremos trazer realmente aqui um Mazal Tov para a Česka, que Hashem, né, abençoe grandemente a sua vida, suas preces sejam alcançadas, realmente que tenha sucesso em todos os níveis da sua vida e que permaneça firme e forte, né, apesar dos momentos difíceis do dia a dia, mas a recompensa da parte de Hashem será algo muito nobre para a nobreza na fé e na confiança para com Hashem, ok? Então, né, a Česka fica aqui o nosso Mazal Tov, né? Já faz parte também da família Tarde Catorá, já faz parte da família Benei Noach Bauru e região, né? De certa forma já faz parte aí das nossas vidas no dia a dia aí, ok? Então por isso o nosso Mazal Tov, ok? Baruch Hashem. A Raquel Reis diz que em casa o serviço só muda de cômodo, né? É verdade, é uma realidade mesmo. Né? Baruch Hashem aí, né? Então aí os amados aí mandando Mazal Tov aí para a Česka, Baruch Hashem. Então vamos para o nosso shiur, né? Para que nós possamos aí ver se conseguimos trazer todo o conteúdo, né, para o dia de hoje. Todo o conteúdo de hoje, ok? Porque o conteúdo da Parashá em si é muito extensa, tanto é que existem inúmeros livros por aí para falar sobre a própria Parashá Hayeh Sarah, ok? Então, estamos em Bereshit, Gênesis, capítulo 25, verso 1 e 6, né? E Abraham voltou a tomar uma mulher e seu nome era Keturá, né? Abraão realmente casou de novo, né? Alguém pergunta. Sim, a resposta é bem clara, a Torá afirma isso, que realmente após a morte de Sará, né, Abraham
ela tomou como esposa a Queturá. Aí a pergunta é, quem é Queturá? Né? Então, há duas tradições importantes, a de Rashi e de Ibn Ezra e Ramban Nachmanides. Rashi, baseado no Midrash, ele diz que Queturá é Agar. Queturá vem de Ketoret, incenso, indicando que suas ações eram agradáveis como o incenso. Também significa que ela se amarrou, né, Kashará, e permaneceu fiel desde que se separara de Avraham, né? Então, na visão de Rashi, segundo o Midrash, fala que Queturá é Agar, e Queturá, que tem a raiz em Ketoret, incenso, significa que Queturá, ou Agar, mesmo depois que se separou de Avraham, né, junto com seu filho Ismael, ela permaneceu como Ketoret, o incenso. O que é o incenso dentro dos sacrifícios do tabernáculo do deserto e posteriormente no Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. Ketoret, que é o sacrifício de incenso, é considerado por Hashem o sacrifício mais perfeito. É o sacrifício mais agradável a Hashem. Então, nesse sentido, né, Rashi está dizendo que Queturá, ou Agar, depois que se separou de Avraham, ela permaneceu intacta. Ou seja, ela não teve um outro homem na sua vida, não se casou com ninguém, ela permaneceu amarrada, como diz aqui o texto, Kashará, ela permaneceu amarrada em Avraham e aguardou a providência divina. Se é para estarmos juntos novamente, né, Hashem irá tomar as devidas providências, né? E foi o que aconteceu após a morte de Sará, né? E aí, mais para frente, nós vamos ver quem trouxe Agar para casar com Avraham. Agora, na visão de Ibn Ezra e Nachmanides, né, eles sugerem que Queturá é uma outra mulher e não Agar. Porém, a maioria das fontes racídicas, né, segue Rashi. Queturá é Agar e ponto final. Ok? Os filhos de Queturá, né, que teve com Avraham no seu casamento, né, nesse novo casamento, a Torá lista 6 filhos: Zimiran, Yokishan, Medan, Midian, Ishbak e Shuar, né? Estas nações cresceram principalmente ao leste de Israel. Por isso o texto diz: e enviou-os para o Oriente, para a terra do Oriente, né? Capítulo 25, verso 6. Quando Sará disse a Avraham para mandar embora Agar e o filho Ismael, né, porque Ismael estava sendo uma péssima influência para o seu filho, iria prejudicar realmente a Kedushá, a santidade de Yitzhak. A princípio, Avraham ficou pesaroso de não fazer, né, mas ao consultar a Hashem, Hashem disse a ele: faça tudo quanto Sará lhe disser. E aí ele envia a Queturá, aliás, Agar e Ismael embora, ok? Agora aqui, no novo casamento, né, Avraham com Queturá, ex-Agar, ok? De nome no caso, para identificação, eles têm 6 filhos, e Avraham não tem mais Sará para falar com ele e orientá-lo na visão profética. Então a visão profética de Avraham é mais apurada agora, certo? Então, antecipadamente, né, os filhos que teve com Queturá, ele já envia para o leste de Israel, né, como diz o próprio texto 25, verso 6 de Gênesis, e enviou-os para o Oriente, para a terra do Oriente, né, não deixando-os junto com Yitzhak. Então, por que Avraham teve novos filhos, né? Então, segundo o Midrash e a Hassidut, é que na realidade Avraham, ele estava dando continuidade à sua missão. Enquanto está em vida, não podemos fugir à missão.
e Abraham é o exemplo. Então ele continuava na sua missão de espalhar o monoteísmo, a fé, né, no único Deus. Então esses filhos tornaram-se raízes de povos monoteístas ou influenciados pelo monoteísmo. E eles, né, ao serem enviados para o Oriente, né, ou seja, a leste de Israel, então eles foram disseminando o monoteísmo que aprenderam com seu pai Abraham, né? Então, na realidade, Abraham, ele deixa todo o legado espiritual e material para Itsahak, né? Então, Itsahak é o herdeiro oficial, segundo a promessa divina, para o legado espiritual e material de todo o povo de Israel, de todo o povo judeu, certo? Então, capítulo 25, verso 5 diz: e Abraham deu tudo que tinha a Itsahak, né? Ou seja, a aliança, a continuidade da promessa divina passaram exclusivamente para Itsahak, né? Então a sexta aliá, ela encerra dessa forma. E quando nós adentramos na sétima aliá, Bereshit capítulo 25, a partir do verso 7 até o 18, então aí nós vamos encontrar realmente, né, três assuntos pertinentes: a morte e o enterro de Abraham, a bênção de Hashem sobre Itsahak e a genealogia de Ismael e a sua morte também. No capítulo 25, versos 7 a 11 de Bereshit, né, onde é relatada a morte de Abraham, né, a Torá nos relata que Abraham viveu 100 anos, 70 anos e 5 anos, né? Faleceu saciado de dias, que no hebraico é chamado de Shavea Yamim, expressão usada apenas para grandes tzadikim, né? Saciado de dias. Foi enterrado por Itsahak e Ismael na caverna de Marpelá, ao lado de Sará, a sua querida esposa. O detalhe importante que nós temos aqui, que Rashi e Hazal traz para nós, é que Ismael deixou Itsahak ir à frente no enterro, reconhecendo a primogenitura espiritual de Itsahak. Fato registrado no capítulo 25, verso 9, que fala que Itsahak e Ismael enterraram Abraham em Marpelá. Então, os nossos mestres falam que a Torá, ao registrar esta sequência, Itsahak e Ismael, Itsahak em primeiro lugar e Ismael em segundo lugar, significa que Ismael, ele deu realmente a preferência para Itsahak. Apesar dele, Ismael, né, pelo pai biológico ser o primogênito, né, ele reconheceu que Itsahak, ele realmente tinha, né, a preeminência da profecia, a bênção de Hashem, né? Então, reconheceu dessa forma a primogenitura, né, espiritual de Itsahak. Então, por isso, o nome de Itsahak vem em primeiro, Ismael em segundo, ok? Isso é visto como Teshuvá. Então, a visão, né, de Rashi, Maimônides, dos mestres comentaristas da Torá, entre eles o nosso Rebbe Menar Remêndio, mostra de forma clara a Teshuvá de Ismael. Por isso, Abraham, ele faleceu com tranquilidade, viu seus filhos em paz, né? Então, ele, ao juntar-se aos seus antepassados, né, ao seu povo, né, Abraham, ele realmente ficou em tranquilidade, em shalom, né, porque ele viu que a sua casa estava em paz e harmonia, né? Então, no verso 11 do capítulo 25, após a morte de Abraham, que foi sepultado em Marpelá junto com Sará, nos diz: e Hashem abençoou Itsahak depois da morte de Abraham. A disputa entre os comentaristas é a seguinte: qual foi a bênção? É a pergunta. Então, para Arash, a bênção foi de consolo.
Yitzhak agora era órfão, né, literalmente, não só órfão de mãe, agora ficou órfão de pai. O Midrash, ele diz, Hashem segurou o papel de Abraham com o abençoador das nações e o transmitiu a Yitzhak. É aqui que se estabelece claramente, então, a continuidade da aliança, né, por meio de Yitzhak, a continuidade da aliança abraâmica, né? Na genealogia e morte de Ismael, versos 12 a 18, do mesmo capítulo 25, né? A Torá, ela lista 12 príncipes da parte de Ismael. Isso cumpre a promessa que Hashem fez a Abraham, né, no momento em que ele vai mandar embora Agar e Ismael, né? Então lá no capítulo 21 de Gênesis, né, nós temos aí no verso 13, onde Hashem diz a Abraham, né, que abençoaria Ismael e também seria um grande povo. Tanto é que Ismael teve 12 príncipes também, ok? A bênção do Eterno para com Ismael. Finalmente, Ismael vive 100 anos, 30 anos e 7 anos. A mesma expressão dada a Sará, né, a Abraham, né, os 137 anos. Morre e é reunido ao seu povo, né? Segundo a Hassidut e o Midrash, ele destacam nessa questão que, como Abraham, a Torá descreve Ismael morrendo de forma honrada, indicando que ele fez uma techuvá verdadeira no final de sua vida, né? Além disso, aparece no texto algo significativo, né? Ele caiu na fala, na presença de todos os seus irmãos. Isso indica que os descendentes de Ismael viveriam espalhados em conflito, algo que persiste historicamente até os dias atuais e será também até a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, né? Então, Abraham, ele morre em paz, saciado de dias, é enterrado por seus 2 filhos, Yitzhak e Ismael, onde antes da sua morte ele vê Ismael reconhecendo a supremacia espiritual de Yitzhak. Isso o deixa em paz, com muito shalom, porque ele vê que a sua casa, antes da sua partida, né, voltou a ter harmonia, voltou a ter shalom, shalom beit, né, a paz na casa, né? Hashem confirma Yitzhak como herdeiro da aliança, e a Torá encerra com a linha de Ismael, né, a sua descendência e a sua morte, né? Então, vamos falar um pouco sobre a techuvá de Ismael, na visão dos nossos mestres, né? Bereshit 25:9, no enterro de Abraão, fala Yitzhak e Ismael. Então, isso mostra que Ismael fez techuvá. Rashi comenta, a Torá coloca Yitzhak antes de Ismael, embora Ismael fosse o primogênito biológico. Isso significa que Ismael reconheceu a primogenitura espiritual de Yitzhak, deixando-o ir à frente, ok? É um cerimonial em que o primogênito teria que seguir à frente, mas Ismael não vai à frente, quem vai é Yitzhak, reconhecendo realmente a primogenitura espiritual e não a biológica, né? Então, isso mostra, segundo os nossos sábios, a techuvá verdadeira de Ismael, né? Com base midrástica clara, né, e objetiva, Ismael fez techuvá no fim da vida. O Midrash Bereshit Rabbah 30, verso 4 e 61, verso 6, afirma: Ben Shuvah Hayá Ismael. Ismael foi um penitente, fez techuvá. Então o Midrash explica que Ismael voltou ao monoteísmo de Abraham, abandonou as práticas idólatricas, né, que absorvera no deserto, e reaproximou-se do seu pai antes da morte dele, né? A prova adicional a isto,
nós temos exatamente a ordem das gerações, que está em Bereshit 25, verso 17. A morte de Ismael é descrita assim: e ele faleceu e foi reunido ao seu povo. Essa frase, Asaf el Amav, geralmente é reservada a Tzadikim. Abraham, Isaac e Jacó recebem a mesma questão, né? E ele faleceu e foi reunido ao seu povo, né? Asaf el Amav, né? A Torá não usa essa linguagem para ímpios. Isso indica que Ismael morreu em paz com Deus. Ismael voltou à fé de Abraão. Está bem claro aquilo que diz o profeta Ezequiel, que Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas que o perverso abandone os seus maus caminhos e converta-se a Deus, converta-se ao Criador, a Hashem, a Adonai. Isso aconteceu com Ismael. O que mudou dentro da perspectiva racídica, né? Com referência a Ismael. A Hassidut, especialmente em Likutei Sirot, do nosso Rebbe Menachem Mendes, explica que os primeiros anos de Ismael foram marcados pela selvageria espiritual, chamado de Peren Adam, selvageria espiritual, e Yetzirah, a má inclinação. Após ser expulso, passou por sofrimento, reflexão e amadurecimento. Hashem o salva realmente lá no deserto, como está em 21:17 de Gênesis, né? Que foi uma porta para a Teshuvá de Ismael. Seu respeito, melhor dizendo, por Yitzhak, mostra que ele não via mais o seu irmão como um rival, mas ele o via como um verdadeiro irmão. Mas também ele via com Yitzhak, ele via que em Yitzhak ele era o continuador da aliança. Então a Hassidut diz: a faísca da bondade e da fé que Abraham plantou em Ismael jamais se apagou. Na velhice, essa faísca floresceu e ele retornou à sua origem, numa verdadeira e autêntica Teshuvá, né? O Zohar, né, no capítulo 1, 133b, diz: a Teshuvá final de Ismael estabelece que no fim dos tempos seus descendentes também terão um papel na revelação da divindade no mundo. Mas enquanto isso não acontece, sobram os conflitos, né? Que, como está escrito, ele cairá na presença de seus irmãos, né? As tribos de Israel, né? Ou seja, a Teshuvá de Ismael cria um DNA espiritual positivo que permanece entre os seus descendentes, os descendentes de Ismael, né? Que é o Oriente Médio, os povos do Oriente Médio. Hoje, na sua quase totalidade, são inimigos de Israel. O seu irmão, por parte de Abraham. Tanto é que todo o Oriente Médio, né, eles falam no pai a Abraão. Você já deve ter visto isso. Se você não viu isso, pesquise e você vai ver. Então, as nações do Oriente Médio, elas falam sobre o pai Abraham. Então, eles reconhecem que Abraham é o pai deles, mas é também o pai de Isaac. E o pai de Isaac abençoou Isaac com a primogenitura espiritual. Daí é que está o problema do conflito, ou dos conflitos. Por quê? Porque os descendentes de Ismael não fizeram a verdadeira Teshuvá, que é Ismael, o pai das 12 tribos, ou dos 12 príncipes do Oriente Médio, fez no fim da sua vida, reconhecendo como Isaac o primogênito espiritual, com direito a conduzir não somente o povo judeu, mas todo o Oriente Médio, né, ao monoteísmo com fundamento judaico. E expandir isso para todas as nações. Entendeu? Então, a descendência de Ismael, né,
está nesse conflito aí. Mas o DNA espiritual está nos 12 príncipes do Oriente Médio, as nações, mais conhecidas popularmente como as nações árabes. Por quê? Porque todos eles reconhecem que Abraão é o pai. Eles não negam Abraão como pai. Eles só não querem que Yitzhak, ou seja, a descendência de Yitzhak, a descendência de Yaakov, permaneça como primogênito espiritual. Por isso esses conflitos aí, por aí afora vai, mas tem data de validade. Porque o mal tem data de validade. O bem não, o bem ele é infinito. Então a data de validade para a verdadeira Teshuvá, a semelhança de Ismael, é com o momento da revelação do justo e do verdadeiro Mashiach, ok? Então, de forma resumida, Ismael realmente fez Teshuvá no fim da vida. A prova principal é que ele deixou Yitzhak ir à frente no funeral de Abraão, o pai de Yitzhak e o pai de Ismael e dos seus descendentes, que nós vamos ver daqui a pouco aí. O Midrash afirma claramente que Ismael foi um penitente, fez verdadeira Teshuvá. A Torá usa sobre ele expressões reservadas a justos, e os seus dias, falam daquela forma lá. Sua Teshuvá corrige e eleva sua vida inteira e o impacto histórico e cabalístico da sua descendência. Então, vamos ver agora os filhos de Queturá nas regiões antigas e com relação aos países atuais. Então, os filhos de Queturá, ou seja, Agar, mãe de Ismael, ok? Bereshit capítulo 25, verso 1 a 6. Abraão envia os filhos de Queturá para o Quedem, que é Oriente, leste de Israel, região que inclui hoje, conhecidamente, Arábia, Jordânia, Assíria, Iraque e partes do Irã. Olha só, partes do Irã, hein? Zimirã, região antiga, tradições midráshicas, e árabes o associam à costa ocidental da Arábia, perto do Mar Vermelho. Alguns identificam como Zimirã, Zemiram, próximo ao atual Hejaz. Países atuais de fato, a Arábia Saudita e o Iêmen Norte. Yokshan, a Torá diz que Yokshan gerou Sheva e Dedan, regiões antigas, Sheba, sul da Arábia, Dedan, noroeste da Arábia, perto de Madian ou Midian. Países atuais, Iêmen, reino de Sheba, e Arábia Saudita, região de Al-Ula Dedan. O terceiro filho, Medan, menos detalhes históricos, mas segue a mesma direção dos seus irmãos. Região antiga, norte da Arábia e possivelmente sul da Transjordânia. Os países atuais, Arábia Saudita ao norte e Jordânia ao sul. O quarto filho de Queturá com Avraham, Midian. Este é o mais conhecido. A Torá cita diversas vezes. Moisés fugiu para Midian. Itrô era sacerdote de Midian e etc. A região antiga corresponde à região noroeste da Arábia, costa oriental do Golfo de Aqba. Países atuais, Arábia Saudita, região de Tabuk e costa do Mar Vermelho. Jordânia, área do região sul. O quinto filho, Ishabak, é pouco mencionado também, mas está conectado com o norte da Arábia e o sul da Síria, o deserto sírio-arabiano. Os países atuais correspondentes são Arábia Saudita, nordeste da Arábia Saudita, a região sul da Síria e Iraque Ocidental, ok? O sexto filho, Shuar, possivelmente relacionado com o reino de Surru, citado em textos assírios e babilônicos. A região antiga,
área ao longo do rio Eufrates. Os países atuais são, né, a descendência Iraque e Síria, região do Eufrates. Possível influência até o oeste do Irã, ok? E esses então são os filhos de Queturá com Avraham, né? Então Avraham enviou os filhos de Queturá para o leste, que corresponde hoje às regiões de Arábia Saudita, Jordânia, Iêmen, Síria, Iraque e possivelmente a parte ocidental do Irã. Em termos simples, né, os filhos de Queturá se tornaram povos árabes e tribos do deserto da região sírio-arabiana, né? Segundo Urashi, as nações semitas do leste, mas não os descendentes diretos de Ismael, que formam o tronco central dos árabes, né? Que é um outro tronco, mas, como diz, da mesma família, a grande família, né? Então os filhos de Queturá e suas regiões, Zimirã, né? Antiguidade, costa oeste da Arábia, e hoje Arábia Saudita e norte do Iêmen. Yoquixã, pai de Sheba e Dedã, antigamente, né, na antiguidade, Sheba, sul da Arábia, Dedã, oeste da Arábia, perto de Midian, e hoje corresponde a Iêmen, o reino de Sheba e Sabá, e Arábia Saudita, Al-Ulá e Dedã. Medã, antiguidade, norte da Arábia e sul da Transjordânia, e hoje corresponde à Arábia Saudita ao norte e Jordânia ao sul. Midian, na antiguidade, região de Midian, costa leste do Golfo de Aqba, né? E hoje Arábia Saudita, de região noroeste, Tabuk, e Jordânia, região sul, né? Os midianitas aparecem na história de Moshe e Itro. Ishbak, antiguidade, deserto sírio-arabiano, e hoje Arábia Saudita nordeste, Síria ao sul e Iraque ocidental. Shuar, antiguidade, região do Eufrates, rio Eufrates, e hoje corresponde ao Iraque, Eufrates, Síria, Eufrates, e possível influência do Irã ocidental, né? Então Avraham enviou os filhos de Queturá para Quedem, o leste. Isso corresponde hoje às regiões Arábia Saudita, Jordânia, Iêmen, Síria e Iraque. Foram as tribos semitas árabes, não ismaelitas, né? Porque fizemos ênfase nessa questão? Para que você tenha a visão, né, não retrógrada, chula, né, de certos segmentos religiosos e da grande mídia da atualidade aí, né, onde querem dizer que Israel não tem parte ali no Oriente Médio, que Israel não tem direito à terra prometida, que ficou outros, etc, etc, etc. Então a pergunta fica aqui, para você ficar bem claro. Você ouviu falar de alguma região chamada Palestina? Aonde você encontrou Palestina aqui? Se não tem. Entendeu? É para você ter um pouco mais de conhecimento, não somente bíblico, não somente contemporâneo, não somente questão geográfica, mas ter, acima de tudo, conhecimento da verdade. Ok? É isso daí, meu filho. A Torá é história, é geografia, é atualidade. Ok? Vamos para a visão do nosso Rebbe com referência, né, ao enterro de Avraham. Já mencionado, Yitzhak foi à frente de Ismael, né? Então aqui o nosso Rebbe diz assim: Yitzhak, Ismael, né, revela o retorno de Ismael. Rashi já diz: Ismael deixou Yitzhak ir à frente, primeiro, né, estar em primeiro lugar. Rashi diz: sinal de Teshuvá. O Rebbe aprofunda e diz: o fato de Ismael aceitar a liderança espiritual de Yitzhak significa que ele renunciou à disputa, à arrogância, e ele reconheceu a verdade espiritual. Ou seja, a Teshuvá de Ismael, ela foi completa, é chamada de Teshuvá Gemurá, a Teshuvá completa. Ou seja,
Ismael, o pai de todas as nações árabes, e estas todas que nós acabamos de falar, de todas as regiões da Arábia Saudita, Jordânia, Iêmen, Síria, Iraque e partes das tribos semitas árabes e não ismaelitas também, certo? E os descendentes de Ismael, que depois vamos ver aí mais ainda dentro desse todo contexto, o pai destas nações, ele fez techuvá, e ele renunciou à disputa da liderança espiritual. Ou seja, de fato ficou confirmado que aqui a promessa que Hashem fez a Abraham, da tua semente entre você e Sará sairá o filho da promessa. E quando diz sairá o filho da promessa, isso reverbera de forma não apenas cósmica, mas reverbera de forma genealógica. A genealogia que vai até Mashiach. Esta é a semente de Abraham que vai até Mashiach, ok? Então, a techuvá de Ismael trouxe Shalom Bebait, ou seja, a paz na família, a paz na casa, ao final da sua vida. Ou seja, todo o Oriente Médio, e mesmo aqueles que fazem fake news dizendo que Palestina tem direito, e não tem, significa que Ismael, o pai dos verdadeiros povos existentes, renunciou à disputa da liderança da primogenitura espiritual, não somente do povo judeu, não somente dos povos do Oriente Médio, mas também das nações, única e exclusivamente em Yitzhak, o filho da promessa de Abraham, que depois vem Jacob, depois vem Yehudá, depois vem David, depois vem Salomão, depois vem Mashiach. O Rebbe explica, Abraham passou muitos anos com o coração dividido, devido ao conflito entre Isaac e Ismael. O fato de que Ismael, no momento mais sensível, a morte e o funeral de Abraham, ele aceita Isaac, traz a Abraham um descanso de alma, permitindo que ele morra saciado de dias, ou seja, ele vê os seus filhos em união e em paz. Visão profética para os dias de Mashiach, onde o povo judeu e todos os irmãos, filhos de Ismael e dos filhos, os 6 filhos de Keturá, estarão vivendo em paz plena. E isso se estenderá posteriormente para todas as nações, onde também as nações, a semelhança dos descendentes de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Davi, Salomão e todos os povos do Oriente Médio estarão vivendo em plena paz. Dias aqui vivenciados para mostrar que isso acontecerá também nos dias de Mashiach, ok? Então, a paz entre os filhos foi o presente final que Abraham recebeu da parte de Hashem. O reconhecimento de Yitzhak resolveu uma grande tensão espiritual antiga nos dias finais de Abraham, onde as duas linhagens, segundo o nosso Rebbe, disputando quem continuaria a missão de Abraham, o enterro mostra publicamente, ou seja, todos os povos existentes naqueles dias que estiveram no funeral de Abraham viram. Não foi algo fictício, mas todos viram fisicamente, materializando-se a bênção de Abraham para com Yitzhak. Yitzhak à frente do funeral, o filho primogênito de
é o filho primogênito espiritual, que permanece e prevalece sobre Ismael, o primogênito biológico de Abraão. Estar à frente realmente no funeral. Isso mostra a continuidade da aliança de Abraão com Yitzhak, né? Então o Rebbe destaca, Teshuvá leva ao líder certo. Quem faz realmente Teshuvá, ele é conduzido por Hashem ao líder correto, ao líder certo. Ou seja, quando Ismael ele fez Teshuvá, né? A verdadeira Teshuvá, ou seja, o verdadeiro retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, ele foi conduzido ao verdadeiro líder, Yitzhak. Ou seja, Ismael, ele abandonou a arrogância, a disputa, e ele aceitou a primogenitura espiritual de Yitzhak e de todo o povo judeu, obviamente, na sequência das genealogias. Então, dessa forma, verdadeiramente, Ismael fez Teshuvá. E esta semente está em todo o povo do Oriente Médio. Precisa daquele momento sublime da revelação de Mashiach para que esta semente venha realmente pegar fogo, amor ardente por Hashem, e aceitarão passivamente, sem atrito, sem guerra, sem nada, porque as guerras cessarão. Realmente o reconhecimento do povo judeu, de Mashiach, que estará à frente do povo judeu naqueles dias, naquele momento, estarão reconhecendo por unanimidade a primogenitura espiritual que foi confirmada a Yitzhak outrora. Então o retorno espiritual autêntico leva a pessoa a reconhecer e honrar a verdade espiritual, mesmo quando ela não é conveniente ao seu ego, porque ao renunciar ao seu ego, à sua arrogância, então realmente o reconhecimento real e verdadeiro. Então por isso o Rebbe acrescenta sobre a questão do ponto histórico espiritual. Ao reconhecer Yitzhak, Ismael aceita a missão de Abraão por meio de Yitzhak. Isso estabelece a base espiritual para que os descendentes de Ismael, no futuro, reconheçam a santidade da descendência de Yitzhak. Isso tem impacto, sem sombra de dúvidas, até nos dias de Mashiach. Por isso que realmente há uma boa parte que convive harmoniosamente e em paz com Israel, com o povo judeu. Tem mais de 1 milhão de árabes e outros descendentes destas linhagens de Ismael e dos 6 filhos de Queturá, que trabalham e vivem harmonicamente com o povo judeu em Israel. Não se quebrou 100% o vínculo. E isto é um sinal de que realmente naqueles dias acontecerá, sem sombra de dúvidas, a visão que Abraão teve nos momentos finais da sua vida. Seus filhos vivendo em paz, em harmonia, sem sombra de dúvidas, reconhecendo que da semente de Yitzhak vem a primogenitura espiritual. Ok? Baruch Hashem. Ainda na visão do nosso Rebbe, ele nos fala com visão na nossa 7ª aliá, Hashem abençoa Yitzhak, e Yitzhak reside junto ao poço de Beer Lahai Roi. Então nós temos aí a bênção de Abraão sobre Yitzhak, e vem 2 perguntas para refletirmos. Por que a Torá só menciona essa bênção após a morte de Abraão? E qual é essa bênção? Então a resposta do nosso Rebbe é: a bênção é a transmissão oficial da missão e da luz espiritual de Abraão para Yitzhak. Não é uma bênção material, mas a herança espiritual completa. A capacidade de ser fonte de bênçãos para o mundo,
como Abraão o foi. A liderança da aliança, como Abraão o foi. O papel de Amud HaHesed, aplicado em forma de Gevurah, ou seja, firmeza santa, né? Sem abrir mão dessa firmeza santa, da aliança santa, etc. e tal. Enquanto Abraão estava vivo, essa luz ainda se encontrava nas mãos do próprio Abraão. Somente após a sua morte, Hashem coloca a mesma luz sobre Tzahak, a primogenitura espiritual. Essa é a passagem do comando espiritual para Tzahak. Por isso a Torá registra: e Hashem abençoou Tzahak. Tornou-se agora o Av patriarcal ativo, ou seja, o pai patriarcal, pai ativo. Por que Tzahak vai morar em Beer Lachairoi? Bereshit capítulo 25, verso 11. O versículo continua nos informando: e Tzahak habitou junto ao poço de Beer Lachairoi. O que Tzahak foi fazer nesse poço? Por que morar especificamente ali após a morte de Abraão? Então o nosso Rebbe vem esclarecer. E o nosso Rebbe diz: Beer Lachairoi, lugar de missão e de retificação. Beer Lachairoi é o local onde temos dois aspectos importantes aqui. Primeiro, Agar encontrou o anjo nesse poço. E Hashem lhe prometeu que Ismael também seria um grande povo. O segundo, Hashem manifestou intensa misericórdia naquele lugar para com Agar e Ismael. Então o Rebbe explica: Tzahak morou ali para trazer paz e retificação à família e reconectar Agar, não mais como Agar, mas como Keturá. Ou seja, Rashi diz: foi Tzahak quem trouxe Keturá de volta para Abraão. O reencontro e o novo casamento de Abraão com Agar aconteceram por iniciativa de Tzahak. Entre aspas, né? Tzahak foi o motivo da separação de Agar e Ismael. Agora, Tzahak é o elo de ligação, de conexão ou de reconexão de Agar e Ismael com Abraão e com ele próprio. Assim comenta Rashi, assim comenta o nosso Rebbe. Então o Rebbe ele aprofunda dizendo: Beer Lachairoi representa ponto de cura espiritual da divisão da família, lugar da promessa de Ismael e lugar da misericórdia escondida. Tzahak foi para lá para unir novamente as linhas de Abraão e permitir que antes de morrer Abraão vivesse em paz com sua casa restaurada. Foi o que aconteceu com o retorno de Keturá e Agar, no modo de dizer, porque Keturá significa Ketoret, incenso, né? Um perfume agradável. Significa que Keturá, ao ser trazida de volta, ela tinha um perfume ímpar, um perfume de fidelidade, de santidade, porque desde o momento que ela se separou de Abraão, ela não teve contato com nenhum outro homem. Ela permaneceu fiel a Abraão. Então, por isso, Keturá, Ketoret, incenso, cheiro agradável. Então, Keturá estava trazendo junto com ela o cheiro da fidelidade, do amor verdadeiro, ok? E dessa forma, então, Abraão viveu em paz nos seus últimos dias, né, da sua vida, casou-se novamente, agora de forma ainda mais ampla, né, e mais oficial, com Keturá, e teve ainda 6 filhos, e ainda teve tempo de mandar os seus filhos para o leste, né, de Israel.
Então a conexão entre os dois fatos aqui na visão do nosso Rebbe, não são eventos separados, segundo o nosso Rebbe. Eles estão conectados em si. A bênção, Hashem abençoa Yitzhak, né, que assume o papel de continuador, né, de Abraham, e Yitzhak vai ao poço. Ele age como patriarca já, na realidade, restaurando o lar de Abraham. Então ele já está assumindo um papel patriarcal, Yitzhak, ok? Então o Rebbe ensina, a primeira ação de Yitzhak, como herdeiro espiritual de Abraham, foi exatamente não um ato pessoal, mas foi exatamente um ato para restaurar a paz familiar, Shalom Babeit, né? A paz no lar. Reencontrou Agar e trouxe, melhor dizendo, né, de volta a Abraham. Isso mostra o caráter de Yitzhak. Rigor interior, mas bondade aplicada com profundidade, né? Então, dessa forma, nós temos aí a ação, sem sombra de dúvidas, né, de Yitzhak, que foi ao poço, né, onde ali, né, simboliza toda a misericórdia divina, acompanhada, que acompanha, né, a família de Agar, agora reunida novamente, né? Uma resposta clara, né, organizada e bem tradicional sobre Ismael e seus descendentes, né, a sua relação com povos e regiões atuais, para finalizarmos o nosso shiur. Então nós temos aí, para onde foi Ismael? A Torá descreve que Ismael se estabeleceu em Mihaliva ad Shur, ou seja, de Avilá até Shur. Gênesis 25, 18. Diz que ele habitou nesta região que está diante do Egito, no caminho de Assur. A região geral, toda a faixa leste e sudeste de Eretz Israel, ao norte da Arábia. Área ao redor do deserto do Sinai, a parte do Negev, o deserto de Negev conhecido. Depois se expande para o que chamamos hoje de Península Arábica, Alpenei Kol Echav, sobre a face de todos os seus irmãos, né? Essa expressão indica que Ismael se tornou uma presença dominante e espalhada, tanto ao sul quanto ao leste de Israel. Quem são os descendentes de Ismael? A Torá lista 12 príncipes, Gênesis capítulo 25, versos 13 a 15. Esses nomes aparecem também em fontes árabes antigas. Então, o que está na Torá também está conectado com as fontes árabes antigas. Os filhos de Ismael foram Nevaiot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Dumá, Massá, Adar, Temá, Yutur, Nafshi e Kedemá. De Navaiot, né, a identificação tradicional é Nabateus. Região próxima, aproximada atual é região da Jordânia, noroeste da Arábia Saudita. Kedar, tribos beduínas influentes, regiões norte da Arábia Saudita, Jordânia e Iraque. Adbeel, tribos árabes antigas, norte da Arábia. Mibsam, tribos árabes menores, norte e centro da Arábia. Mishma, tribos árabes, Península Arábica. Dumá, povoado de Dumat al-Jandal, Arábia Saudita, noroeste. Massá, ligado aos Massaítas, inscrições assírias, fica ao norte da Arábia e Jordânia. Adar, tribos do deserto, Península Arábica. Temá, cidade de Taimá, região norte da Arábia Saudita. Itur, Itureus, sul da Arábia, aliás, sul da Síria e Líbano. Nafshi, tribos itureias, sul da Síria. Kedemá, filhos do Oriente, desertos sírios arábicos. É interessante. Você ouviu alguma coisa sobre Palestina aqui?
Não, né? Também não. Você é inteligente, entendeu. A relação com povos e países atuais, de forma ampla, a tradição judaica, Ramban, Nachmanides, Ibn Ezra, Malbim e também historiadores seculares entendem que os descendentes de Ismael são os antepassados das tribos árabes. Isso se expressa em 3 grandes regiões: Arábia Saudita, Jordânia e partes da Síria e tribos beduínas. A primeira parte, Arábia Saudita, principal continuidade histórica das tribos ismaelitas, melhor dizendo, Arábia Saudita. Jordânia e partes da Síria. Muitos povos que habitam ao norte da Arábia e ao sul da Síria são historicamente ligados a Kedar, Nevaiot e Temá. E tribos beduínas presentes em tanto Israel, Jordânia, Sinai no Egito, Arábia Saudita, Kuwait e Iraque. Elas preservam estilos de vida, nomes e tradições que traçam origem aos clãs ismaelitas. Relação com os povos árabes no geral. A tradição judaica vê assim: nem todos os árabes são ismaelitas, mas todos os ismaelitas fazem parte da origem dos árabes. Né? Tem alguns fake news no meio aí. Muitas tribos árabes posteriores incorporaram e unificaram-se com descendentes de Queturá, Esav e grupos semitas diversos. A continuidade histórica maior e mais clara é Ismael, tribos árabes, povos da Península Arábica e do Oriente Médio. Conclusão: Ismael e seus 12 filhos se estabeleceram principalmente na Península Arábica. Com o tempo, suas tribos se tornaram o núcleo original de muitos povos árabes. Países ligados historicamente aos descendentes de Ismael: Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, Egito, Sinai, Kuwait, Catar, Emirados, Omã, Bahrein. Você ouviu de novo aqui alguma coisa sobre Palestina, palestinos? Não, né? Também não. Então, amados, essa é a nossa Parashá Hayei-Sara e fizemos questão de trazer para os amados aqui sobre a questão da genealogia ou gerações, né, de Ismael, né, dos filhos de Queturá com Abraão, 6 filhos, para que realmente você tenha aí uma base sobre realidades de fatos e genealogias, né, para poder entender essa questão do Oriente Médio de uma forma mais objetiva. Se você não conseguiu gravar, né, assista novamente o vídeo, né, e anote esses detalhes aí para você compreender melhor isso. Porque a partir de amanhã nós vamos entrar na Parashá Toledot, né? Essas são as gerações, né, ou os descendentes, né, de Yitzhak. Aí nós vamos já para a linhagem de Yitzhak e não mais de Ismael e dos filhos de Queturá, os 6 filhos de Queturá com Abraão no seu segundo casamento. Ok? Seja forte, seja luz, seja água, águas da Torá e por aí afora vai. Por isso, amados, né, vamos cada vez mais expandir a verdade. Somente a verdade pode vencer as mentiras. Somente a luz pode vencer as trevas. Somente o amor pode vencer o ódio. E assim sucessivamente. A Havidalá acontecerá às 19h05. Shalom, shalom. Até lá.